Notícias da última hora. Novo desdobramento. Supremo Tribunal Federal confirma a decisão do ministro André Mendonça. Enquanto a maioria dos ministros concordou com a decisão, o ministro Gilmar Mendes foi o único a divergir. Com a divergência do ministro Gilmar, a situação da Deolane está a tornar-se cada vez mais pior e complicado. Mas antes, quero direcionar as minhas saudações a todos os ouvintes do canal Revela Brasil. Sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo a este canal. Inscreve-se e ativa sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 4 votos a 1, confirmar a decisão do ministro André Mendonça, que barrou o depoimento da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. A confirmação dessa decisão ocorre em meio a um contexto de investigações que envolvem a influenciadora em um esquema relacionado a apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane Bezerra é uma das figuras centrais da Operação Integuation, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de 3 bilhões de reais em um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a jogos de azar. A influenciadora é acusada de ter criado um site de apostas para facilitar essa lavagem, o que aumentou a gravidade das acusações contra ela. Em setembro, Bezerra chegou a ser presa, mas obteve liberdade rapidamente após um habeas corpus. Sua situação legal tem gerado grande atenção da mídia e do público, especialmente devido à sua popularidade nas redes sociais e seu papel como influenciadora. Em outubro, o ministro André Mendonça atendeu ao pedido da defesa de Deolane, decidindo que ela não precisava comparecer ao depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão, não satisfeita com a decisão, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, solicitando a reconsideração. No entanto, durante a sessão virtual de julgamento na última sexta-feira, o colegiado decidiu manter a posição de Mendonça, argumentando que Deolane está na condição de investigada, e não de testemunha. O ministro Mendonça destacou a importância do direito constitucional ao silêncio e da não autoincriminação. Ele afirmou que, desta forma, impõe-se a observância do direito constitucional ao silêncio e da não autoincriminação na sua inteireza, reforçando que a influenciadora não era obrigada a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito em sua condição de investigada. Enquanto a maioria dos ministros concordou com a decisão, o ministro Gilmar Mendes foi o único a divergir. Mendes argumentou que Deolane deveria ser obrigada a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas com a ressalva de que ela teria o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-la ou violar seu sigilo profissional. Entendo que a ordem deve ser denegada quanto ao direito de ausência, sendo obrigatório o atendimento à convocação, justificou Mendes. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça não apenas impede que Deolane Bezerra preste depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também levanta questões sobre o funcionamento das Comissão Parlamentar de Inquéritos e os direitos dos convocados. A questão da não autoincriminação é um princípio fundamental no sistema jurídico brasileiro, e sua reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal pode influenciar futuras investigações e procedimentos similares. A situação de Deolane continua a ser um tema quente nas redes sociais e na mídia, com seus apoiadores defendendo sua inocência e seus críticos exigindo responsabilização. A influência que a decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter sobre a percepção pública da influenciadora também não pode ser subestimada, especialmente em um momento em que sua imagem e carreira estão em jogo. Com o futuro de Deolane Bezerra, em meio a um emaranhado jurídico, a confirmação da decisão do Supremo Tribunal Federal representa um marco importante em seu caso. A situação continua a evoluir, e as repercussões da decisão podem impactar não apenas a vida pessoal e profissional da influenciadora, mas também o debate em torno da legalidade e da ética nas apostas esportivas no Brasil. A sociedade observa atentamente, aguardando os próximos passos desse intrigante e complexo caso judicial. A confirmação da decisão do Supremo Tribunal Federal em barrar o depoimento de Deolane Bezerra, a CPAU das apostas, não apenas impacta diretamente a influenciadora, mas também lança luz sobre questões
mais amplas que envolvem a relação entre o poder legislativo e o judiciário, especialmente em casos de figuras públicas. As comissões parlamentares de inquérito têm um papel crucial na investigação de práticas ilícitas e na fiscalização de órgãos públicos. No entanto, o caso de Deolane Bezerra destaca um dilema importante: até onde vai a obrigatoriedade do comparecimento de convocados, especialmente quando estes estão sob investigação? A decisão do STF reafirma a proteção ao direito de não se autoincriminar, um princípio basilar do sistema jurídico brasileiro, que se torna ainda mais relevante em situações onde a figura pública está em jogo. O voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que argumentou pela obrigatoriedade do comparecimento, reforça a complexidade da questão. Mendes sugere que a responsabilidade de comparecer à CPI deve prevalecer, mas com a garantia de que a pessoa convocada pode se resguardar de perguntas que possam a levar à incriminação. Essa posição evidencia a tensão entre a busca por accountability e a proteção dos direitos individuais. Além das implicações legais, a decisão do STF também pode afetar a imagem pública de Deolane Bezerra. A influenciadora já enfrenta um escrutínio intenso nas redes sociais, e a notícia de que ela não comparecerá à CPI pode ser interpretada de diversas formas. Para seus apoiadores, pode ser vista como uma vitória, um reconhecimento de seus direitos legais. No entanto, para críticos, essa situação pode alimentar narrativas de que ela está evitando a responsabilidade por suas ações. O impacto na carreira de Deolane é palpável. Com sua popularidade atrelada a uma imagem de força e resiliência, a situação atual apresenta um desafio significativo. A maneira como ela gerenciará sua presença nas redes sociais e se comunicará com seus seguidores será crucial para sua recuperação de imagem. As respostas públicas e a transparência sobre a situação legal poderão desempenhar um papel vital na manutenção de sua base de fãs. A Operação Integration, que investiga a quadrilha suspeita de movimentar bilhões em lavagem de dinheiro através de apostas ilegais, continua a se desenvolver. O foco sobre Deolane Bezerra é apenas uma parte de um esquema muito maior que envolve múltiplos indivíduos e organizações. A decisão do STF pode provocar mudanças na estratégia dos investigadores e na forma como a CPI abordará o caso. Os desdobramentos futuros da operação podem ainda trazer mais figuras públicas à tona, aumentando a pressão sobre as autoridades para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. A CPI, embora não possa contar com o depoimento de Deolane, poderá buscar outras testemunhas e evidências que ajudem a elucidar as complexas teias de envolvimento no esquema de apostas. Este caso levanta questões sobre a dinâmica entre a justiça e o poder político. A capacidade das CPIs de convocar testemunhas e investigar crimes é um pilar da democracia, mas o respeito aos direitos constitucionais dos convocados também é fundamental para a manutenção de um sistema justo. A decisão do STF, ao proteger os direitos de Deolane, reforça a importância de equilibrar essas duas forças. À medida que os debates em torno da legalidade das apostas esportivas e do papel das influenciadoras na sociedade evoluem, o caso de Deolane Bezerra se destaca como um exemplo emblemático de como questões jurídicas e éticas podem se entrelaçar na esfera pública. Com o cenário jurídico em constante mudança e a opinião pública atenta, o caso de Deolane Bezerra promete ser um importante capítulo na discussão sobre figuras públicas, responsabilidade e a lei. A confirmação da decisão do STF não é o fim da linha, mas sim um ponto de partida para uma série de desdobramentos que poderão moldar não apenas o futuro da influenciadora, mas também o entendimento sobre a relação entre a fama e a justiça no Brasil. O que se segue será observado de perto por todos os envolvidos, na expectativa de que a verdade e a justiça prevaleçam em meio a um ambiente repleto de incertezas e desafios. As comissões parlamentares de inquéritos têm um histórico de atuação no Brasil, servindo como ferramentas para investigar irregularidades e promover accountability em diversas esferas de governo. Desde sua criação, as CPIs têm se mostrado eficazes em expor corrupção e malfeitos, mas também enfrentam desafios em relação ao alcance de suas investigações. A decisão do STF em relação a Deolane Bezerra traz à tona o debate sobre os limites legais das CPIs
e a proteção dos direitos individuais. Historicamente, algumas CPIs se tornaram notórias por suas investigações contundentes, enquanto outras enfrentaram críticas por abusos de poder ou tentativas de intimidação. O caso de Deolane toca em um aspecto delicado: como garantir que as CPIs atuem de forma eficaz, sem comprometer os direitos constitucionais dos convocados. A jurisprudência do STF, ao afirmar o direito ao silêncio e à não autoincriminação, reforça a necessidade de um equilíbrio entre investigação e direitos individuais. As redes sociais desempenham um papel crescente na formação da opinião pública, especialmente no caso de figuras como Deolane Bezerra. Sua presença online não só amplifica sua voz, mas também influencia a narrativa em torno das investigações. A forma como ela escolhe se posicionar publicamente pode moldar a percepção de seus seguidores e do público em geral. Após a decisão do STF, Deolane poderá optar por uma estratégia de comunicação que enfatize sua inocência e a proteção de seus direitos. No entanto, a maneira como ela lida com essa situação pode ser crucial para a manutenção de sua imagem. O apoio e a crítica que ela recebe nas redes sociais não são apenas de sua popularidade, mas também de como as pessoas percebem a justiça e a responsabilidade. A cobertura da mídia sobre o caso de Deolane Bezerra é um fator importante que pode influenciar o andamento das investigações e a opinião pública. A maneira como os veículos de comunicação escolhem abordar o caso pode reforçar ou minar a imagem da influenciadora. A narrativa construída pela mídia pode impactar não apenas a percepção da influenciadora, mas também o entendimento mais amplo sobre a legalidade das apostas esportivas e as implicações de sua popularidade. A diversidade de opiniões expressas na mídia reflete a complexidade do caso. Enquanto alguns veículos defendem a proteção dos direitos de Deolane, outros criticam a sua ausência na CPI, argumentando que isso representa uma falta de responsabilidade. Essa dualidade leva a uma polarização nas opiniões, que se reflete em debates nas redes sociais e na esfera pública. A decisão do STF pode ter um impacto duradouro nas investigações em curso. Ao garantir que Deolane Bezerra não seja obrigada a depor, o tribunal pode ter criado um precedente que influencia como outras CPIs operarão no futuro. Isso levanta a questão de como as CPIs poderão lidar com outros convocados que se encontram em situações semelhantes. Além disso, a decisão pode encorajar outros investigados a buscar proteção semelhante, ampliando o debate sobre o equilíbrio entre a investigação legislativa e os direitos individuais. As CPIs precisarão considerar cuidadosamente como abordar as convocações e quais são os limites que podem ser impostos, especialmente em casos envolvendo figuras públicas. O caso de Deolane Bezerra também se insere em um contexto mais amplo de discussão sobre a legalização das apostas e jogos no Brasil. Com a crescente popularidade das apostas esportivas, a necessidade de regulamentação se torna cada vez mais urgente. O escândalo em torno de Deolane pode impulsionar uma discussão sobre a necessidade de legislações mais robustas, que não apenas proíbam atividades ilegais, mas também criem um ambiente seguro e transparente para os apostadores. A forma como o governo e as instituições abordam a regulamentação das apostas poderá ter repercussões significativas no futuro. A transparência nas operações e a responsabilização das figuras envolvidas são essenciais para garantir a confiança do público. O caso de Deolane Bezerra pode se tornar um catalisador para mudanças legislativas que visem combater a corrupção e promover uma indústria de apostas mais ética. À medida que o caso de Deolane Bezerra avança, ele continua a levantar questões sobre direitos, responsabilidades e a interseção entre fama e justiça. A decisão do STF não é apenas uma vitória ou derrota para a influenciadora, mas um reflexo das complexidades do sistema judicial e da dinâmica política brasileira. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!